Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 25 de outubro de 2022. Eu estou aqui no aeroporto já às 5 horas da manhã para embarcar essa filhotinha, chocolatinha Arlequim, para a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Vai descer lá em Porto Alegre. Então vou preparar a documentação aqui para embarcar essa coisinha linda. Essa entrega foi no mês de outubro de 2022, mas o vídeo ficou perdido no meio de vários que eu tenho para editar. Devido a isso, ficou pronto só nesse mês de junho de 2023, e a Pinscher enviada já passa de seus 9 meses de vida. No final desse vídeo histórico, vou mostrar a vocês como ela está linda nos dias atuais. Esse é o aeroporto da minha cidade e as aeronaves estão paradas aqui, desligadas, e a aeronave da Gol, que vai até São Paulo, e de São Paulo a filhotinha vai embarcar em outra aeronave com destino a Porto Alegre. A Virgínia mora em Canoas, Rio Grande do Sul, e vai até Porto Alegre para buscar a filhotinha que vai descer por lá. A Virgínia fez a reserva de filhote conosco e faz tempo que ela estava aguardando o nascimento da cachorrinha chocolatinha Arlequim. E agora ela vai ter a felicidade de receber a cachorrinha, alegrar sua casa. Uma cidade que tem 350 mil moradores, com certeza é um local maravilhoso. A cada dia, Canoas pulsa, contemplada pela sua natureza. É um local de oportunidades que acolhe a todos sem distinção. Terra de trabalho e de progresso. Canoas se destaca como um dos municípios mais pujantes do Rio Grande do Sul. Seu presente é promissor por causa de um passado em que a perseverança e o esforço de seus fundadores miravam em um futuro de sucesso. As origens do município remontam ao século XVIII, quando foi dada a Francisco Pinto Bandeira uma sesmaria. Francisco Pinto Bandeira foi um tropeiro lagunista. Ele é um dos primeiros colonizadores, né, do que é o Rio Grande do Sul. Esta sesmaria, para nós termos uma ideia, algo como Canoas, Santa Rita e uma parte também de Montenegro. Eram muitas terras. Essa sesmaria se transformou numa fazenda, né, a Fazenda Gravataí, né? E aí passou de gerações para gerações dentro da família, né? O Francisco Pinto Bandeira, né, passa por herança então para o Rafael Pinto Bandeira, depois para a filha dele, né, Rafaela Pinto Bandeira, né, que é quem casa com o Coronel Vicente, né? O Coronel Vicente é um baiano militar, né, que vem para cá para o Rio Grande do Sul. Aqui havia criação de gado, alguma plantação, tinham escravos, alguns indígenas. A Fazenda Gravataí, né, de posse da família Pinto Bandeira, né, era uma fazenda de criação de gado. Digamos hoje, o que é a quadra da Rua Coronel Vicente e a quadra da Rua Pinto Bandeira, né? Então eles vinham para cá, né, para a cidade de Canoas, né, para a fazenda, vinham de barco, né? Nos anais também se tem essa fonte, né, de que ocorreu esse crime, né, um crime bárbaro, né? E no próprio diário do Santos Ferreira, né, que casou com a filha dele, relata também no seu casamento, então, que está casando com a Maria Luísa, filha do Coronel Vicente, e de que ele foi assassinado barbaramente em suas terras, né?
As vias férreas nasceram com o propósito de civilizar o Rio Grande do Sul. Os descendentes, então, da Rafaela Pinto Bandeira e do Coronel Vicente, né, que é a Maria Luísa, né, que é quem casa com o Santos Ferreira, e o Major Vicente, né, que é filho do Coronel Vicente, que detém a outra metade da fazenda. Né. Esses descendentes enxergam uma possibilidade de transformar esse espaço com loteamentos. As pessoas procuravam em função dos rios, dos arroios. A estrada de ferro, ela inicia a construção em 1871 e em 1874 ela é inaugurada, né? E esses descendentes dos Pinto Bandeira, então, começam a lotear as terras praticamente no entorno daquilo que seria a primeira estação, e a partir dali vendem para famílias mais abastadas, que fazem casas de veraneio. Como surgiu o nome Canoas? Durante a construção da estrada, né, o Major Vicente construiu um posto de guarda. Um ano antes da inauguração, ocorreu uma grande enchente. E o sobrado do Major Vicente, assim como outros sobrados também, era no Rio dos Sinos, né? E para fazer essa ligação, né, do sobrado até o posto de guarda, se construiu Canoas. E aí, quando baixam as águas, né, quando baixam essas águas, essas canoas ficam atracadas, né, próximo à parada que o Major Vicente construiu ali, né, num capão, né. E aí, então, a referência desta parada, que depois se transformou numa estação, é a estação do Capão das Canoas, né? Porque olhavam aquelas canoas abandonadas, né? Todo mundo se tornou um ponto de referência, né? Assim como hoje nós temos a Praça do Avião, né? Vieram para cá 12 irmãos. E no dia 4 de março, ou 25, veio o primeiro grupo, 29 veio o segundo grupo, formando um grupo de 12 irmãos. Havia um hotel aqui, onde hoje é o pátio do colégio, mais ou menos por ali. Proximidade da estação do trem, que era muito importante. Então se entrou em negociação para este hotel virar internato. Por que um internato e por que com a escola agrícola, ou agronômica que se chamava na época? É porque essa região toda ela é formada de chácaras. Chacareiros, produzindo hortaliças, né, verduras, essas coisas que eram fornecidas a Porto Alegre. Iam para lá de trem. Facilidade que havia, né? Então, nada mais lógico que houvesse uma escola agrícola. Então, isso aí começou um hotel transformado em internato. Evidentemente, foi uma aventura, porque tinha que adaptar tudo, né? E no dia 4 de março de 1908, iniciaram oficialmente as aulas. E funcionava como Instituto Agronômico São José. Paralelamente ao internato, também funcionava uma escolinha para as crianças da região aqui, uma escola primária. A escola agronômica, por razões óbvias, pelo próprio progresso que aconteceu em Canoas, a agronomia não fazia mais sentido. Então, os estudos foram orientados mais para a área de comércio. Tanto assim que em documentos de 1920 não se fala mais em Instituto Agronômico São José. Fala-se somente em Instituto São José. Aí nós temos uma coisa mais forte, não, que é a igreja, a estação, nós já temos os irmãos assalistas, nós já temos uma ligação com Porto Alegre, além da estrada de ferro, que é a estrada Vitor Barreto, já a partir de 1909, e isso então fazia com que as pessoas que estavam aqui tivessem uma ideia de emancipação, né? Mas ocorre algo que vai mudar essa história, que é a chegada do 3º Regimento de Aviação. Em 1937, eles chegam inclusive de trem. Existiu todo um processo histórico que ele é dos idos de 1933, em que havia o Regimento de Aviação em Santa Maria. Esse regimento de aviação, ele por decisão do ministro da Guerra, em 1935, ele foi transferido para Canoas, mas efetivamente só aconteceu em 1937.
Foi uma transferência épica, né? Porque uma parte veio via férrea, outra parte veio via aérea. Em 1939 tivemos o início da emancipação de Canoas, relacionado à participação do 3º Regimento aqui no distrito ainda de Canoas. E o regimento, com certeza, ele tinha um envolvimento com a política da cidade de Gravataí. O próprio efetivo do regimento se envolveu a ponto de solicitar efetivamente a sua emancipação, né? Canoas é emancipada, então, a 27 de junho de 1939, né? É um decreto pelo interventor Cordeiro de Farias, né? Que decreta a emancipação de Canoas. Esse município recém-nascido recebeu, né, o 3º Regimento de Aviação. Esses militares, inicialmente, eles são recebidos com certo receio. Cheguei aquele dia 8 de setembro de 1941. Eu acompanhei mais ou menos o crescimento da cidade. A Praça do Avião não existia, né? A Praça da Bandeira já existia, porque ela é de 39. Essa rua aqui, que é o Calçadão hoje, essa é a antiga Estrada Geral, o nome dela. Tropeava o gado de lá para pegar o trem aqui. Não, lá no Colégio La Salle, criou-se um grêmio literário lá. Eu escrevi a primeira coisa nesse suplemento, nesse caderno. A grande parte desses militares vinha do norte e nordeste e que às vezes não eram muito bem recebidos nas festas, nas celebrações, nos bailes. Eles tinham que ficar na copa, não podiam dançar com as moças de família, né, de Canoas. E que isso era uma situação bastante constrangedora para essas pessoas. Fui soldado em 47, fui soldado. Me lembro das noites de claro que eu passei tirando guarda. Era muito bom. É que vendia os lotes muito baratinho. Então veio gente para Canoas assim aos montes. E o loteador não preparava o terreno, não fazia saneamento básico. Então o cara fazia a casinha e depois começava, chovia muito e enchia d'água. Numa das primeiras enchentes, ali na década de 40, quem vai socorrer os moradores? Os militares da base. Quem vai levar mantimentos, quem vai atender pessoas que estão doentes, né? Quem vai retirar os flagelados, né, das suas casas e trazer para lugar mais alto, são aqueles militares. E com isso eles já vão ganhando, né, um respeito a partir dos moradores. E eu trabalho nas artes plásticas já há bastante tempo. Fiz a escola de especialista de aeronáutica quando eu era militar da aeronáutica e na área de desenho. Tudo aqui era de barro, de terra, atolava caminhão, atolava carro na frente de casa. A gurizada tinha que toda hora estar empurrando, tirando o carro do barro. Ali no centro, a Tiradentes, ali no centro, era terra, era areião. São dois marcos significativos. O primeiro marco está relacionado com a criação dos frigoríficos sul-rio-grandenses Limitada, aqui em Canoas. E isto foi em 1939. Então vieram para cá, então, as instalações do frigorífico, que anteriormente era a indústria da banha, e se localiza no bairro Rio Branco. Na época, o bairro era uma sucessão de chácaras com plantações de arroz, muita água,
Mas com a instalação dos frigoríficos, começam uma série de loteamentos e várias famílias procurando empregos, né, na indústria, vêm para Canoas e passam a residir no bairro Rio Branco. A instalação da refinaria está também diretamente relacionada com as origens de Canoas, porque onde está a Refap é um espaço que pertenceu aos sucessores do Rafael Pinto Bandeira. Então, a tão conhecida Fazenda da Brigadeira. Muitos trabalhos a aeronáutica me deu chance também de fazer. O busto de Santos Dumont na Praça do Avião foi o comandante da base que me contratou para fazer, contando os bustos, as esculturas públicas que eu tenho. São mais ou menos umas 10, 11 obras que eu tenho em Canoas. E a primeira colocada pública justamente foi o busto Santos Dumont. A segunda foi uma concorrência que a Petrobras fez com os artistas, que foi aquela estátua Origem, que está do lado da antiga Fundação Cultural de Canoas. Tem ali na frente do Correio um monumento ao trabalhador que eu gosto muito, aquela canoa com aqueles 3 camaradas dentro, representando o trabalho nos seus 3 momentos: o trabalho intelectual, o trabalho braçal e o trabalho empresarial ou governamental também. Canoas deve muito ao regimento, do 3º Regimento de Aviação. Canoas deve muito a outras lideranças, né, que estavam presentes, aqueles que vieram, ocuparam e colonizaram.